A graça e a paz de Jesus Cristo. Bem-vindo a este canal que compartilha meditações com base nos capítulos da Bíblia. Se inscreve no canal para receber as notificações dos novos vídeos que nós estamos gravando para que você conheça mais a respeito da Palavra de Deus. Hoje, a meditação está no livro de Tiago, capítulo 1, versículos 9, 10 e 11. Nós vamos ler aqui esses versículos referidos. Versículo 9. Mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. 10. E o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. 11. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Esse texto nos fala a respeito das altas e das baixas que todas as pessoas na Terra passam nessa vida. Jesus, falando aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 16, no versículo 33, disse: No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, Jesus deixou a informação de que todas as pessoas passam por tribulações aqui em vida, mas as tribulações não vêm para matar, mas para trazer experiências e também esperança em Deus. Vamos ver aqui o texto de Romanos, no capítulo 5, no versículo 3, onde Paulo fala a respeito das tribulações. Ele fala assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos, ou seja, nos alegramos, sentimos glória nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Alguém lê esse texto e pode dizer: Paulo é um louco. Como que ele escreve uma coisa dessas? Nós nos gloriamos nas tribulações. Ele escreve isso porque ele diz que nas tribulações ele aprendeu a paciência. E daí no versículo 4 ele prossegue: e a paciência produz a experiência, e a experiência produz a esperança. E o versículo 5: e a esperança não traz confusão, porquanto, ou seja, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Paulo está dizendo: quando nós passamos por uma tribulação, nós somos forçados a aprender a ter paciência para lidar com aquela situação. Somos obrigados a desenvolver paciência para enfrentar aquela dificuldade. Na medida em que somos obrigados a enfrentar aquela situação com paciência, vamos adquirindo experiência de vida, experiência em resolver problemas, experiência em como lidar com cada situação. E depois que nós aprendemos a lidar com a situação, tem um momento em que a gente adquire conhecimento suficiente para conseguir sair daquela situação. E quando nós saímos daquela situação, ganhamos esperança. Esperança que vem e elimina toda a confusão. Qual é a confusão que é eliminada? Quando nós entramos numa tribulação, nós estamos na tribulação porque não sabemos como resolver e como lidar com aquele problema. Quando estamos lidando com o problema, envolvidos naquele processo, desenvolvemos paciência e depois experiência. Quando adquirimos os conhecimentos necessários para sairmos daquela situação, ganhamos uma esperança. Qual esperança? Na vida, por pior que a situação seja, sempre é possível aprender soluções e respostas para prosseguirmos para os nossos caminhos. E quando saímos daquela situação e olhamos pelo retrovisor, quando nós já vencemos aquela situação,
não temos nenhuma confusão. Pelo contrário, conseguimos explicar para outras pessoas exatamente como funciona aquele processo e como foi que vencemos e passamos por ele. E depois que passamos, aprendemos uma coisa: Deus sempre esteve conosco em todos os momentos em que estávamos dentro daquela tribulação, e muitas vezes foi até Ele mesmo que permitiu que aquela tribulação viesse para justamente nos trazer o conhecimento que hoje foi adquirido a partir dessa tribulação. Então, esse texto nos mostra isso. Um outro texto que também fala sobre tribulação e sobre a mudança da nossa vida quando passamos por tribulação é a segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 4, no versículo 7. Ele diz assim: temos, porém, esse tesouro. O tesouro é a glória de Deus, o conhecimento a respeito de Deus. Que ele fala no versículo 7 que Deus resplandeceu a luz para que nos nossos corações nós fôssemos iluminados pelo conhecimento da glória de Deus. Esse conhecimento da glória de Deus é um tesouro que nós carregamos. Então ele fala: temos, porém, esse tesouro, ele está carregado em vasos de barro. Paulo está falando, nós temos um tesouro que é o conhecimento a respeito de Jesus Cristo que nos leva até Deus, mas apesar de termos esse conhecimento que é tão, conhecer Deus é algo tão poderoso, é um tesouro, mas nós carregamos esse tesouro em vasos de barro, ou seja, o nosso corpo físico, o nosso emocional, muitas vezes é frágil. O ser humano é frágil. Tão facilmente nós estamos vivos e podemos morrer. Um acidente ou algum mau funcionamento de alguma parte do nosso corpo, ou de repente um desmaio, faz com que caiamos em um lugar em que batemos a cabeça e de repente vamos dessa vida. O tesouro que temos, que é o conhecimento da glória de Deus, é carregado em vasos de barro. E por que é assim? Paulo fala, para que a excelência do poder, a excelência, o poder de Deus é excelente, prevalece sobre tudo, seja de Deus e não de nós. E aí Paulo vem e fala aqui, em tudo somos atribulados, porque Paulo estava carregando uma mensagem poderosa, a mensagem da glória de Deus. E enquanto ele pregava o reino de Deus, ele fala o que acontecia com ele, carregando essa glória nos vasos de barro, em vasos de barro. Em tudo somos atribulados, ou seja, em todas as situações passamos por tribulação. Nas viagens que Paulo fazia, no enfrentamento de vários inimigos, pessoas que se opunham a Paulo pelo fato dele pregar o cristianismo, pelo fato dele ter se convertido, o fato dele ser muitas vezes criticado. Aí ele fala, mas não angustiados, ou seja, a comunhão que ele tem com Deus, o relacionamento com Deus permitia que ele vencesse a tribulação. Aí ele fala, perplexos, mas não desanimados. O que é perplexo? É surpreso com coisas que ele não esperava que iriam acontecer e que trouxeram frustração. Uma expectativa que ele tinha que alguma coisa aconteceria de uma certa forma, mas de repente aconteceu de uma forma inesperada e para o lado negativo. Então ele ficou perplexo, mas ele fala, não desanimado. Quando alguma coisa dá errada, ele não ficava desanimado. Aí ele fala no 9, perseguidos, mas não desamparados. Ele sabia que, apesar das pessoas o perseguirem, que a glória de Deus estava com ele. Aí ele fala, abatidos, mas não destruídos. Muitas vezes, as palavras, os sofrimentos abatem. Mas ele disse, ainda estamos suportando as situações de abatimento, não ficamos destruídos. Versículo 10, trazendo sempre por toda parte a mortificação do Senhor, Jesus no nosso corpo,
para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Paulo fala que ele carrega uma mortificação do Senhor, ou seja, ele morre propositadamente para suas próprias vontades, para fazer a vontade de Deus. E ele carrega isso para que Jesus pudesse se manifestar na vida dele. O destaque que eu quero dar aqui nesse texto de 2 Coríntios está nos versículos 8 e 9, quando Paulo fala que passava por tribulações, mas não ficava angustiado, ficava muitas vezes frustrado, perplexo, mas nunca ficou desanimado, que muitas vezes ele era perseguido, mas ele não estava desamparado, porque ele sabia que tinha o apoio dos seus amigos, que também buscavam a Deus e estavam juntos com ele, e também do próprio Deus, nos momentos mais difíceis, em que ele estava sozinho em algum lugar, por meio da oração, e que nas situações de abatimento, ele não estava destruído. Voltando para o texto de Romanos, no capítulo 8, nós vemos que Paulo nos fala, ali no versículo 28, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Você pode passar por uma situação ruim no seu trabalho, uma outra situação ruim na sua família, e você pode pensar, tudo agora ao mesmo tempo. Para atrapalhar mais ainda, aconteceu mais um problema com relação à minha finança. Mas Paulo fala aqui, sabemos que todas as coisas contribuem juntamente. Quando Deus permite que na sua vida você passe por várias tribulações de maneira simultânea, ao mesmo tempo, significa que todas elas juntas, reunidas, estão trazendo resistência e estão exigindo de você que você estude mais, que você trabalhe mais, que você se ore mais, que você se aproxime mais dele, para que você consiga ter mais experiência com ele e encontre as saídas para essa situação. Podemos dizer que quando você começa uma tribulação, começa a passar uma tribulação, você precisa ter a paciência. Podemos fazer uma brincadeira com a palavra paciência. Vamos dividir a palavra paciência em pá e ciência. Quando você começa a enfrentar uma situação, você precisa pegar uma pá, uma enxada, e imaginar que você está chegando num terreno e que esse problema que você está enfrentando é aquele monte de terra que você precisa pegar a sua pá e pouco a pouco ir tirando esse monte de terra, distribuindo no terreno. E você só vai fazer essa distribuição desse monte de terra, que é o seu problema, com ciência, com conhecimento. Sempre que você passa por um problema, você precisa começar a buscar soluções para resolvê-lo. Você precisa de ciência, precisa de mais conhecimento. Então, quando você começar a passar por uma situação, pense, chegou a hora da paciência. Vou ter que pegar a minha pazinha e vou ter que começar a pensar em soluções. Buscar conselho, conhecimento, sabedoria, instrução, entendimento, inteligência, discernimento e prudência para conseguir resolver essa situação. Aqui no link, vou deixar na informação no canto superior direito um link para um vídeo que fala sobre isso, que sabedoria é felicidade. Quando você busca conhecimento, você resolve e sai da situação de problema. Então, quando você começa uma tribulação, tem que entrar com a paciência. A paciência leva um tempo até você adquirir a experiência das informações necessárias para resolver o problema e sair dele. Mas quando você sai dele, você ganha esperança. Você sabe, mais um problema resolvido. Graças a Deus,
Estou agora pronto para prosseguir. Quando você ganhou essa esperança em Deus, você não tem mais confusão em relação àquela tribulação, porque você já passou e está pronto para ajudar outras pessoas que passam pela mesma situação. Agora, voltando para o texto que nós estamos meditando hoje, que é Tiago, no capítulo 1, no versículo 9, nós vemos aqui que ele fala sobre as situações que ocorrem na vida. Ele fala no versículo 9: mas glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Ou seja, alegre-se o irmão que está abatido, que está triste, na sua exaltação. O que isso quer dizer? Por mais que alguém esteja abatido no momento da vida, em algum momento essa pessoa já teve momentos de alegria. Essa pessoa já teve momentos de exaltação. Então, sempre que você estiver abatido, lembre-se dos dias da sua exaltação. Lembre-se daqueles dias que foram bons, que foram alegres, em que você conquistou alguma vitória na sua vida. É importante ter um quadro de fotos dos bons momentos, para que você, nos momentos em que estiver abatido, possa pegar as recordações, ver que a vida não é esse abatimento que você está passando agora. Esse abatimento é momentâneo. Lá no livro de Salmo, no capítulo 30, Salmo não tem capítulo, né? Eu falei errado aqui, é Salmos 30, no versículo 5, na parte B, ele diz: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, a lamentação, o choro que você está passando nesse momento não vai durar para sempre. Vai ter o momento em que a alegria volta para a sua vida, assim como você já teve momentos de alegria, assim como você já teve momentos de felicidade. Portanto, quando você estiver abatido, tenha a paciência, pegue a sua pá e busque a ciência de como resolver esse problema, ganhando experiência, e depois virá a esperança que resolverá a confusão. E saiba, durante essa fase, esse período de abatimento, que o choro pode durar uma noite, mas logo a alegria vem. A noite não dura para sempre. A pessoa na Bíblia que passou pelo maior número de provações, que foi Jó, que passou por lutas na sua vida espiritual, na dúvida que ele tinha se Deus estava com ele, na sua vida financeira, porque ele perdeu todos os bens e riqueza que tinha, na sua vida familiar, porque ele perdeu todos os filhos, e foram 10 filhos que ele perdeu de uma única vez, na sua vida sentimental, porque a sua esposa, pelo que diz o relato, andava meio de largo dele. E um dia, indo e visitando e vendo como seu marido estava, disse para que ele amaldiçoasse Deus e para que morresse. Então estava havendo ali uma crise conjugal, até porque Jó estava com problema de saúde. Na sua saúde, porque ele ficou com a sua pele tão cheia de feridas que ele precisava usar cacos de telha para raspar a sua pele. E ele perdeu também os amigos, porque os 3 amigos dele, o Zofar, o Elifaz e Bildade, ficavam condenando ele, dizendo que ele tinha cometido pecado. Apesar de tudo isso, ele passou pelo seu abatimento e Deus, no final do livro de Jó, nos está escrito que Deus virou
o cativeiro de Jó. Então, saiba, se você está num cativeiro, ou se você conhece alguém, algum parente, algum familiar que se encontra nessa situação, que essa situação ela tem data para acabar, desde que você, isso é importante, desde que você faça a sua parte nesse processo. É necessário que aquele que entra numa batalha pegue a sua pá e busque conhecimento, ciência, para que possa ganhar experiência, sair da situação com esperança e não ter mais confusão. Então, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação. Fique feliz, lembrando dos bons momentos que você já passou. Mas esse glorie-se na sua exaltação não está relacionado apenas no passado. Está relacionado no passado, mas também está relacionado no futuro. Olhe para frente e saiba que o Senhor já decretou vitória na sua vida em breve. E já se alegre tendo fé. Vou deixar aqui um link no canto superior para o vídeo que fala a respeito da fé. Que a fé é o firme fundamento das coisas que você ainda não vê. Então, glorie-se na sua exaltação. Glorie-se na exaltação que você já viveu. Recordando, vendo as fotografias dos momentos bons e alegres que você já viveu. E também se gloriando na certeza de que eu sei que o Senhor já preparou o dia do meu sorriso, o dia da minha exaltação, e que esse abatimento é apenas momentâneo, isso vai passar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Versículo 10, e o rico em seu abatimento. Então veja que esse texto de Tiago, os versículos 9, 10 e 11 do capítulo 1, estão falando a respeito das variações da vida. Nós passamos por altos e baixos. E Tiago está dizendo, se você está passando por um momento que é de abatimento, fique alegre na sua exaltação. Existe esse contraponto da vida. A vida não é só abatimento. Ela não é só choro e tristeza. Existe o momento da alegria. Assim como também o rico, que está passando por um bom momento, precisa se gloriar, se alegrar no seu abatimento. Quando você está passando por um abatimento, pense naquilo que Deus está querendo te ensinar. O abatimento serve para isso também. E quando você estiver num momento de alegria, lembre que você já passou por momentos ruins que não eram muito bons, que você, claro, quem está no momento bom não quer nem lembrar dos tempos ruins que passou. Mas é importante lembrar, quando você está num bom momento, que se a vida trouxer alguma dificuldade, eu preciso estar pronto com resistência para não desanimar. Isso é importante porque tem ricos que, quando chegam diante do abatimento, ficam em tão grande desespero que acabam cometendo suicídio. Tem pessoas que não conseguem entrar no momento de tribulação respirando e assumindo uma posição de combate. Se você estava numa boa situação e agora está prestes a entrar em um campo de batalha em alguma área da sua vida, entenda que isso não é para sempre. Entenda que é momento de pegar a pá como ferramenta e buscar ciência, conhecimento para poder enfrentar essa situação, obtendo experiência para sair do outro lado com esperança, podendo ajudar outras pessoas. Não há motivo para que você ponha um fim na sua vida se você está rico, está em uma boa condição, está em uma boa situação e agora ocorreu algo que você não esperava. Ouvi a história de um homem que outro dia se enforcou porque a sua esposa o deixou.
ela disse que não o amava mais. Ele escreveu uma carta dizendo: não posso viver sem esta pessoa. E partiu para a morte. Sequer tentou reconquistar a pessoa, sequer pensou em dar tempo ao tempo, ficou simplesmente em uma situação de grande abatimento e disse: não tenho como vencer essa situação. Então, quando Tiago fala e o rico em seu abatimento quando você está, o rico não deve ser interpretado apenas como a pessoa que tem riqueza financeira. O rico aqui deve ser interpretado como aquele que está em uma boa condição em uma parte da vida. Aquele que está casado, feliz no seu relacionamento, que está com os seus filhos em um ótimo momento de relação com eles, pode em algum momento passar por uma situação que gera algum atrito, algum conflito, que vai gerar um abatimento porque, de repente, em razão daquela situação, daquele atrito, daquele conflito, a pessoa ficou um pouco, com o relacionamento um pouco abalado, um pouco abatido. É necessário ter paciência. Então, Tiago, no versículo 9, fala: se você está numa situação ruim, lembre-se dos momentos bons e lembre-se de que o futuro reserva tempo bom. Lembre-se da sua exaltação, tanto a do passado, o que você já viveu de bom, quanto tendo esperança de que vai vir o tempo da exaltação também. E o rico, quando você está em uma boa condição econômica, profissional, sentimental, familiar, nas suas amizades, lembre-se que que já houve momentos ruins, que essa riqueza, seja em qual área for, ela sofre em algumas situações da vida alguns abalos, e isso é natural, faz parte da vida, todas as pessoas passam por isso em algum momento, mas nessas situações não vem para que você morra e não vem para que você desista, mas vem para que você tome a sua pá e vá atrás de ciência. Mais uma vez eu falo, para que você tenha experiência e da experiência você saia do outro lado com esperança e sem nenhuma confusão. Agora, por que Tiago fala isso? Que você, quando está abatido, deve se alegrar na exaltação, e quando você está rico, enriquecido, você deve se alegrar, lembrando que existe também a situação do abatimento. Porque, seja quem quer que seja, passará como a flor da erva. Nós somos como, Tiago faz uma comparação, que nós somos como a flor da erva. A erva é a planta principal. A flor é o que dá beleza para a erva, é aquilo que embeleza a erva. Podemos dizer que a erva é a nossa vida e a flor representa a vaidade da nossa vida, que a beleza que nós temos. Quando nós nascemos, somos crianças, todos querem nos pegar no colo, temos uma vida inteira pela frente, pessoas podem apontar o dedo e dizer: vai ser um grande homem, vai ser uma grande mulher. Com o passar dos anos, independente daquilo que aconteça, quer a pessoa, por mais que a pessoa conquiste todas as glórias que pode conquistar aqui na terra, ela vai envelhecendo, vai perdendo a sua força, vai perdendo o seu vigor quando vai chegando na velhice. Mas no meio do caminho entre a infância e a velhice, vai passar por muitos momentos em que essa flor vai resplandecer, vai ter a juventude, vai passar pela adolescência, vai passar por momentos em que vai ter bastante viço e bastante força física e bastante esperanças e expectativas até chegar à velhice. Mas, como diz o versículo 11, porque sai o sol com ardor. O sol aqui nessa passagem bíblica representa
a tribulação da vida e pode também significar o tempo. O sol, quando ele vem com muita força, ele vai queimando, ele vai fazendo com que a flor perca o seu brilho. Então, com o passar do tempo, vai fazendo com que a adolescência, a juventude, o vício, toda a beleza vá se desvanecendo. E a erva, que é a vida, seca e a sua flor cai. A flor, que representa toda a vaidade humana, tudo aquilo que nós vivemos aqui nessa terra, nesse pequeno período de 70, 80 anos em que ficamos vivos, se vai. E a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Então Tiago diz, no versículo 11, que por mais que a vida esteja excelente em todas as áreas e as tribulações sejam poucas, a vaidade da vida, o brilho da flor, que representa a vaidade, todas as glórias conquistadas, se vai no momento em que a erva, que representa nessa passagem a própria vida da pessoa, se seca. E nós estamos nessa vida apenas de passagem. Portanto, aceitar a fé em Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, é o caminho que te leva a receber o Espírito Santo de Deus e a ter dessa forma, pelo Espírito Santo, comunhão com Deus. Para encerrar esse vídeo, vamos ler apenas Romanos, capítulo 8, versículo 15. Que fala, versículo 15, porque a fé em Jesus Cristo tira de nós o espírito de escravidão e nos dá o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. E esse Espírito Santo, que está aqui no versículo 16 em letra maiúscula, o Espírito, testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Então, viva a sua vida aceitando a Jesus para alcançar o Espírito Santo. Viva orando a Deus diariamente, dando espaço para que o Espírito Santo trabalhe em sua vida em todas as situações, seja nas situações de abatimento, seja nas situações de alegria, mas principalmente nos momentos de alegria, lembre-se de agradecer sempre a Deus, sabendo que tudo que nós passamos aqui nessa vida é momentâneo, é provisório, porque somos mortais e o importante é termos relacionamento e comunhão com Deus para estarmos na eternidade com Deus. Deus abençoe, fiquem na paz de Cristo.